Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Você que está nos acompanhando aqui no YouTube, para a turma também que está nos acompanhando aí no Spotify, sejam bem-vindos aqui a mais um programa, mais uma aula, mais um conteúdo em continuidade aos conteúdos anteriores que nós temos trabalhado aqui no canal. Eu me chamo Anderson Gomes, para você que não me conhece, e aqui nós falamos sobre desenvolvimento pessoal, profissional, e dentro desse desenvolvimento nós trabalhamos foco, produtividade, disciplina, hábitos, mudança de mentalidade, inteligência emocional, além de outros conteúdos que vocês encontrarão aqui no nosso canal. Cada um de vocês que está nos ouvindo e nos assistindo agora. Gente, hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento, tá? Esse vídeo que eu preparei para vocês, ele tem como título principal o segredo de autoconhecimento, no sentido de que você, ao se conhecer, você deve parar de seguir o caminho dos outros, tá? Então, assim, é um título muito forte e que tem um conteúdo muito rico, e eu espero que vocês possam aproveitar até o final, tá, gente? Nos últimos 3 vídeos nós falamos sobre mentalidade, sobre reprogramação mental e como você poderia transformar a forma como você pensa para que você possa ter resultados extraordinários. Mas hoje eu preciso iniciar esse vídeo fazendo uma pergunta que muda completamente tudo. E a pergunta é: você realmente se conhece? Tá? Você realmente se conhece? Quando eu te pergunto isso, eu não estou falando de nome, idade, profissão. Eu tô perguntando, meus amigos, se vocês sabem quais são os seus valores não negociáveis. Você conhece os seus talentos naturais? Aquelas coisas que você faz com facilidade, mas que outras pessoas acham difícil? Você tem clareza do seu propósito profissional? Turma, porque olha, você pode ter toda a mentalidade de crescimento do mundo, toda a disciplina, toda a técnica, mas se você não sabe quem você é de verdade, você em muitos momentos vai estar destruindo e construindo a vida de uma outra pessoa e não a sua. Então, assim, o pior de tudo isso é que você pode até ter sucesso em determinadas ocasiões, mas ele vai ser um sucesso vazio, porque acaba sendo um sucesso que não é seu. E só entende isso quem já passou por diversas situações nesse sentido. Hoje, por exemplo, exerce uma profissão que tem sucesso, mas não se sente feliz. Está num relacionamento que, em tese, tem sucesso, mas não se sente feliz. E isso, nós trazemos todos esses conhecimentos, todos esses ensinamentos aqui para dentro das nossas aulas aqui no nosso canal, no intuito de ajudar as inúmeras pessoas que nos buscam no dia a dia. E nesse vídeo, gente, eu vou ensinar vocês os 4 pilares do autoconhecimento. 4 pilares que você não aprendeu em lugar nenhum, você não aprendeu na faculdade. Eu acho muito difícil que você tenha aprendido numa conversa com um amigo. Talvez você tenha aprendido participando de cursos, mentorias ou em vídeos como esse. E no final, claro, como sempre nos nossos vídeos, nós teremos questões práticas, exercícios práticos para que você possa começar a se conhecer de verdade. Então, fica comigo aqui até o final, tá? Antes, se você que está nos assistindo a primeira vez, tá? Para você que está nos assistindo a primeira vez, assiste o vídeo até o final. Se você gostar, se inscreve no canal, curte, compartilha. Você que já nos acompanha aqui e que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve para dar uma força aqui para a nossa comunidade, comenta, compartilha com pessoas que você acha que esse conteúdo é importante e vem fazer parte dessa comunidade que só cresce. Vamos lá. Turma, deixa eu contar uma coisa que aconteceu com uma das pessoas mais influentes do mundo. O nome dessa pessoa é Oprah Winfrey. Eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar ou até conhecem. A Oprah, ela começou a carreira, meus amigos, na mídia como âncora de notícias de uma estação de televisão local. Na época, vamos colocar aqui dentro de suas proporções, num local, ela era aqui para o Brasil, William Bonner, lá do local onde ela era a âncora de notícias. E na época, claro, ser âncora de notícias, como é hoje, era considerado um topo na carreira do jornalismo. Era o que todos queriam naquela época e que muitos ainda querem até hoje.
E ela conseguiu isso, ela se tornou a mais jovem primeira âncora de notícia afro-americana da estação. Foi um sucesso total. Sim, ela estava em um local onde muitos gostariam de estar. Mas a Oprah logo percebeu que esse formato de notícias tradicionais não a satisfazia. Então ela estava sempre fazendo aquilo que era esperado dela, como se tivesse um roteiro todo pronto, como se tudo tivesse certo no papel. Só que ela por dentro, e eu estou falando isso é temas de entrevistas, livros e diversas oportunidades em que ela teve de se comunicar, por dentro dela algo não se encaixava. Né? Por volta de 1984, inclusive o ano do meu nascimento, a Oprah se mudou para Chicago para apresentar um programa matinal chamado AM Chicago, que rapidamente esse programa se tornou um sucesso. Mas por quê? Porque o formato do programa já não era mais um programa de notícias, apenas de repetição de notícias, talvez inclusive lendo um teleprompter. Esse formato era diferente. Esse formato ele permitia que ela tivesse uma conexão emocional, conversas profundas e conseguisse se identificar e ajudar pessoas com vulnerabilidade. Além de transmitir vulnerabilidade, ela conseguia se conectar com a vulnerabilidade de outras pessoas que participavam do programa. E era isso que a Oprah fazia naturalmente muito bem, ali que os seus talentos naturais brilhavam. Em 1986 ela lançou o The Oprah Winfrey Show, que se tornou um marco na televisão americana, né? E o programa aí revolucionou a forma como diversos temas pessoais, sociais, eles eram discutidos na TV. E aqui uma atenção para vocês. Vocês percebem o que foi que aconteceu, gente? A Oprah ela não precisou mudar quem ela era. Ela não precisou mudar quem ela era. Ela precisou descobrir quem ela era. Ela não precisou mudar, precisou descobrir. E quando ela se conheceu de verdade, seus valores, seus talentos naturais, seus propósitos, ela não tentou mais se encaixar nesse modelo de âncora de notícias tradicional. Ela criou o próprio caminho. E é exatamente isso que falta para a maioria dos profissionais. Não é nem mais técnica, também não é mais conhecimento técnico em muitas ocasiões sobre aquele ponto onde você exerce a sua profissão, você médico, advogado, engenheiro. Hoje o que falta para a maioria é o autoconhecimento. É o autoconhecimento, é o desenvolvimento de uma inteligência social que faz com que você possa se tornar alguém diferenciado. E além de ajudar outras pessoas, você potencializa aquele trabalho técnico que você aprendeu lá na sua faculdade, enfim, nos cursos posteriores. Vamos começar, gente. Eu vou mergulhar aqui em 4 pilares com vocês, tá? O primeiro pilar são valores essenciais. Anota aí, pessoal que tiver com papel e caneta na mão, anota. O primeiro pilar são os seus valores essenciais. E os valores, meus amigos, são aquelas coisas que são inegociáveis para você. São os princípios que guiam as suas decisões, mesmo quando não tem ninguém olhando. E o problema aqui é que a maioria das pessoas nunca pararam para identificar conscientemente quais são os seus valores. Elas vivem no automático, seguindo valores que foram impostos pela família, pela sociedade, pela cultura. Deixa eu trazer para vocês um exemplo concreto. Imagina aqui 2 profissionais, né? Ambos são altamente competentes, ambos trabalham duro, mas um deles tem como valor essencial a estabilidade e a segurança. O outro tem como valor essencial mais a liberdade e a autonomia. O primeiro vai ser feliz num emprego corporativo estável, com benefícios, com plano de carreira, talvez um concurso público, talvez não, também um concurso público, ali onde há uma certa estabilidade, uma segurança, né? O segundo, ele já vai se sentir sufocado nesse ambiente. Ele precisa de mais flexibilidade, de poder de decidir seus horários, de ter autonomia das suas decisões. Nenhum dos dois está errado, mas ambos
só tem valores diferentes. Mas sabe o que é que acontece na prática, meus amigos? Esse segundo profissional, ele olha para o primeiro e pensa assim: nossa, meu Deus, ele tem estabilidade, ele tem benefícios, se está no setor privado, ele está crescendo na empresa, se está no setor público, está promovendo, está progredindo, eu devia querer isso também. E aí ele meio que tenta, às vezes, forçar uma vida que não é dele. E fica frustrado, porque mais que ele consiga algum sucesso naquele caminho, ele não se sente realizado. E aqui o contrário também acontece com relação àquele que está em uma situação onde ele gostaria de mais de liberdade, mas ele se sente preso naquele local de estabilidade. Meus amigos, sucesso sem alinhamento de valores acaba não sendo sucesso. Acaba sendo um sacrifício disfarçado de conquista. Anderson, como é que eu posso identificar os meus valores? Então vou te dar 3 perguntas aqui poderosas, tá? Para você identificar os seus valores essenciais. E aí você pode parar esse vídeo e responder aí no seu caderno, no seu papel, nas suas notas do celular e guardar isso para você, porque eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida. Pergunta número 1, vamos lá, gente. Pensa aí no momento da sua vida profissional em que você se sentiu verdadeiramente realizado. Não só feliz com o resultado, mas assim, realizado no processo. Pensa nesse momento, tá? O que é que estava presente naquele momento na sua vida? Pode ser autonomia, colaboração, o impacto do seu trabalho, o reconhecimento do seu trabalho, o aprendizado que você teve diante daquela situação. Pensa nisso, tá? E responde. Agora, pergunta número 2. Agora pensa num momento em que você se sentiu profundamente frustrado ou desconfortável no trabalho, mesmo que as coisas estivessem dando certo. Quando você pensar nisso, lembre o seguinte: o que é que estava faltando? Ou o que estava presente que você não suportava? Isso, a resposta a essa pergunta revela muitos valores e quais os valores que são violados. E a pergunta número 3, se você pudesse desenhar a sua vida profissional ideal, sem limitações financeiras ou práticas, como seria no seu dia a dia, sem limitações financeiras ou práticas, o que é que você estaria fazendo hoje? Como é que você estaria se sentindo hoje? Isso, a resposta dessa pergunta revela os seus valores aqui no estado mais puro, tá, gente? Então, anota as respostas e procura padrões, tá? Os valores que você vai identificar, eles aparecem repetidamente. E esses valores que aparecem repetidamente são os seus valores essenciais, beleza? Show de bola, turma. Primeiro pilar vocês já têm. Agora vamos para o segundo pilar. O segundo pilar são os talentos naturais. E talento natural não é a mesma coisa que habilidade não, tá, gente? Habilidade você desenvolve com a prática. O talento natural é aquilo que você sempre fez com uma certa facilidade, mesmo sem treinar muito, tá? E olha que aqui tem uma armadilha perigosa, porque a gente tende a desvalorizar esses nossos talentos naturais. Mas por quê? Porque é fácil pra gente. A gente pensar, se eu faço isso com tanta facilidade, todo mundo deve conseguir fazer também, então não é nada demais. E tem gente que tem facilidade natural para organizar uma informação complexa e transformar em algo simples. Tem gente que tem facilidade, por exemplo, para conectar pessoas e se comunicar, para criar rede de contatos. Tem gente que tem facilidade de identificar padrões em dados. Tem gente que tem facilidade de lidar com conflitos, mediar situações tensas. Tem gente que nasceu com talento natural para um determinado esporte. Tem gente que nasceu com talento natural, às vezes para oratória, para comunicação. E cada um desses é um talento valiosíssimo. Mas a pessoa que tem geralmente acha que não é nada demais. E a verdade é o seguinte, gente, o que é fácil para você, em muitas ocasiões, é difícil para a maioria das pessoas. E é aí que está o seu diferencial. Você volta lá na história da Oprah,
a sua habilidade de abordar assuntos delicados, como era no programa dela, com empatia, com honestidade, isso criou um novo paradigma da comunicação televisiva mundial. Aquilo era um talento natural dela. Ela não tinha que forçar para ser empática ou ser honesta. Era quem ela era. Mas ela poderia ter ignorado isso, poderia ter continuado lá tentando ser a âncora de notícias tradicional, séria, distante, profissional. Mas ela escolheu abraçar o seu talento natural e isso mudou tudo, tá? E eu não estou dizendo aqui para você que você tem que largar seu emprego e amanhã seguir o que você gosta, não, não é isso. Eu acredito que nós estamos falando para pessoas inteligentes e a grande maioria aqui entende o que eu estou falando. E é de você tentar alinhar esses talentos, esses valores com o que você tem hoje. E se o que você tem hoje não é o suficiente, aí você começa a fazer uma transição para ter o que você realmente quer e merece. Tá, gente? Um outro exercíciozinho comigo. Por que as pessoas sempre... Olha uma coisa para você identificar. Me diga uma coisa, que é que as pessoas, elas sempre pedem sua ajuda para fazer. Pensa comigo. O que é que todo mundo te pede ajuda? Isso aqui revela muito sobre o que os outros veem como seu talento, mesmo que você não veja. Lembre e anote. 2. O que é que você faz que te deixa num estado mais focado? A gente chama estado de flow, hiperfoco, mas um estado mais focado, de foco profundo, sabe? Aquele estado onde você perde a noção do tempo, porque você está imerso na atividade. E isso geralmente acontece quando você está usando algum talento natural. Às vezes você está escrevendo, você está em uma palestra que você praticamente sai do corpo ali quando você está falando. Alguma atividade, um esporte que você pratica, alguma atividade que você exerce no dia a dia, no seu trabalho, uma atividade técnica. E é importante que você identifique. Agora não vai me dizer que fique em flow jogando videogame, não. Pelo amor de Deus, apesar de eu gostar e amar jogar videogame também, mas eu tô trazendo isso para uma questão de carreira, tá, gente? Então, vamos lá. Essa é outra pergunta para você anotar. 3. O que é que você fazia naturalmente bem desde criança? Sabe por quê, gente? Porque talentos naturais, eles aparecem cedo. Você já era curioso, por exemplo, você já era organizador, você já era um mediador de conflito nos amigos, era um líder, exercia uma posição de liderança. Anota isso, porque provavelmente você está subestimando algo que poderia ser a chave da sua carreira, tá? Gente, valores essenciais, check, talentos naturais, check. Agora vamos para o terceiro pilar e esse aqui ele é profundo. É o chamado propósito profissional. E antes que você pense que eu vou falar sobre você encontrar sua missão de vida ou algo muito abstrato, tenha calma. Nós vamos trazer isso para o chão, para a base. Propósito profissional é simplesmente a resposta para essa pergunta. Qual é o problema que você quer resolver no mundo através do seu trabalho? Não precisa ser salvar o planeta não, tá, gente? Pode ser algo específico, algo mais tangível, algo que te move. Por exemplo, eu quero ajudar pequenos empreendedores a organizarem suas finanças. Eu quero facilitar o acesso à saúde de qualidade para pessoas de baixa renda. Eu quero ensinar pessoas a se comunicarem melhor para terem relações mais saudáveis e se destacarem no trabalho. Eu quero simplesmente simplificar processos burocráticos para empresas conseguirem crescer mais rápido. Percebe? Eu quero ser um médico que ajuda pessoas com câncer. Eu quero ser um promotor de justiça, um juiz. São problemas específicos, mas que movem essas pessoas. Por que isso importa? Porque quando você tem clareza do problema que você quer resolver, 3 coisas acontecem. Primeiro, você tem critério para escolher oportunidades. Vai aparecer uma oferta de emprego, você vai perguntar, cara, esse trabalho me aproxima ou me afasta do problema que eu quero resolver? Então, quando você tem clareza do que quer,
você não dá sim para tudo. Quando eu estudava para concurso, apareceram muitas oportunidades de trabalhos onde eu ia ganhar um dinheiro. Na época eu não ganhava praticamente nada. E eu me perguntava, será que se eu entrar nesse trabalho eu vou conseguir passar no concurso mais rápido? E a resposta era não. Então era melhor eu continuar estudando, abrir mão de um dinheiro naquele momento que eu poderia abrir mão e continuar estudando para alcançar mais rápido o meu objetivo. Outra coisa que acontece é o seguinte, quando você tem energia para continuar quando fica difícil, você tem energia para continuar quando fica difícil. Isso porque você não está só fazendo um trabalho, você está resolvendo algo que importa para você. Você, mesmo diante das dificuldades, você sempre está ali no gás, sabe? Uma outra coisa que acontece é que você atrai as pessoas certas. Quando você tem clareza do seu propósito, você atrai clientes, você atrai parceiros, empregadores que compartilham essa visão com você. A Oprah usou a plataforma dela para discutir temas que variavam desde o autoconhecimento, espiritualidade até questões sociais complexas. Qual era o propósito dela? Dar voz a temas e pessoas que eram ignoradas. Criar uma conexão e transformação através de uma conversa honesta. Isso guiou cada decisão dela. O formato do programa, os convidados, os temas, tudo alinhado com aquele propósito. Tudo. Agora mais um exercício rápido, mais poderoso, gente, para você identificar o seu propósito. São perguntas que vocês podem parar o vídeo e responder, ou podem simplesmente anotar para responder depois. Se você conseguir parar esse vídeo, você que está no Instagram, ou no YouTube, no Spotify, se for só o áudio, você pode parar, você está no carro aí, você pode parar, responde na cabeça e depois você volta para o áudio, tá? Quando você vê pessoas sofrendo com dificuldade em algo, o que é que mais te incomoda? Pensa nisso. Porque isso revela o problema que você sente o impulso de resolver. Se você pudesse passar os próximos 10 anos resolvendo um único problema profissional, qual seria? Isso força muito você a priorizar. E 3, que tipo de impacto você quer ter deixado no mundo quando você olhar para trás aqui daqui a 10, 20 anos? Isso revela o legado que importa para você. Pensa nas respostas, anota as respostas, procura o tema comum. Esse é o seu propósito profissional, beleza? 3 pilares, agora vamos para o quarto e último, que é o mais negligenciado de todos, gente. São os chamados pontos cegos. E pontos cegos são aquelas partes de você que você não enxerga, mas que todo mundo ao seu redor vê. Podem ser coisas positivas que você simplesmente subestima ou coisas negativas que você não percebe e que estão sabotando a sua carreira. Você pode conhecer seus valores, seus talentos e propósito, mas se você tem pontos cegos, você vai continuar tropeçando nas mesmas pedras sem entender o porquê. Por exemplo, ponto cego positivo. Você é excepcionalmente bom em algo, mas você acha que isso é normal. Todo mundo comenta isso, mas você ignora. Esse é um ponto cego positivo, quando você ignora algo que as pessoas falam que você é bom. Um ponto cego negativo, você interrompe as pessoas quando elas estão falando e nem percebe. Ou você é excessivamente crítico e acha, por exemplo, que está só sendo sincero. Ou você é alguém que evita conflitos desnecessários e chama isso de ser pacífico. O problema dos pontos cegos, gente, é que, por definição, você não consegue ver isso sozinho. Você precisa de um feedback externo, de pessoas que vocês confiem para falar isso para vocês. Então, eu vou te dar uma estratégia prática. Escolhe 5 pessoas que você conhece muito bem, que você confia. Pode ser colega de trabalho, amigo próximo, familiar, mentor. E faz 2 perguntas para essas pessoas. Qual você acha que é a minha maior força que eu não valorizo o suficiente?
Pergunta número 2. Se você pudesse me dar um feedback honesto sobre algo que está me atrapalhando profissionalmente, o que é que seria? E quando você receber essas respostas, não se defenda, tá? Não se justifique, não se explique, só escute, agradeça e reflita. Porque o feedback é ouro, mesmo quando ele dói, especialmente quando ele dói. Profissionais medianos, eles evitam o feedback. Profissionais extraordinários buscam o feedback. Beleza? Agora você conhece os 4 pilares do autoconhecimento, cada um de vocês. Então, recapitulando os 4 pilares: valores essenciais, ou seja, o que é inegociável para você. Talentos naturais, o que você faz com uma facilidade natural. Propósito profissional, que problema que você quer resolver. E pontos cegos, o que é que você não vê, mas que precisa descobrir. E aí, quando você junta os 4, você vai viver a vida que os outros esperam de você. E começar a viver também a sua vida. Você, na verdade, uma pequena correção. Você para de viver a vida que os outros esperam de você e começa a viver a sua vida. Você para de perseguir o sucesso dos outros e começa a construir o seu sucesso. Você para de se comparar, porque você sabe quem você é e sabe que a sua jornada ela é única. E você é um ser humano completamente diferente de todos os demais. Agora, isso não significa que tudo vai ficar fácil. Não significa que você vai ter todas as respostas amanhã. Porque o autoconhecimento, meus amigos, é uma jornada, não é um destino. Você vai descobrindo aos poucos e às vezes você vai reavaliar e ajustar. Mas quando você tem essa clareza, mesmo que imperfeita, você toma decisões melhores. Você desperdiça menos tempo em caminhos que não são seus. E você constrói uma carreira que faz muito mais sentido. Então, eu te desafio essa semana, separa aí um tempo, pega os exercícios que eu te dei aqui e faz de verdade, tá? Não só assiste o vídeo e pensa, cara, que legal, esse conteúdo é bom. Para, senta, responde as perguntas se fizer sentido para você. E se você fizer isso e fizer sentido, volta aqui nos comentários e me conta qual foi a maior descoberta que você teve sobre você mesmo. E se você quiser se aprofundar ainda mais nisso, se você quiser ter exercícios guiados, atividades práticas, ferramentas para desenvolver não só o autoconhecimento, mas todas as competências essenciais que estamos falando nessa série, mudança de mentalidade, produtividade, foco, hábitos, isso tudo está no Além do Diploma. São trilhas completas sobre cada tema, o link está na descrição desse vídeo. E não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque no próximo vídeo eu vou falar sobre algo crucial. Por que é que você precisa de um sistema e não de motivação? Porque agora que você sabe quem você é, a gente precisa falar sobre como você vai executar, como você vai transformar esse autoconhecimento em uma ação consistente. E lembra, você não foi feito para viver a vida de outra pessoa, você foi feito para viver a sua vida. Mas para isso você precisa se conhecer. E quando você se conhece de verdade, tudo muda. Simplesmente tudo muda. Meus amigos, muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo. Aguardo vocês. Um grande abraço.